E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo pela mitologia na nossa análise visual de hoje. Nós temos aqui uma daquelas narrativas clássicas que começam super tranquilas, debaixo da luz do sol e terminam, bom, na mais absoluta e total escuridão. É uma história bem brutal, sabe? Sobre como inocência, paixão e magia podem colidir de um jeito devastador. Então vamos logo mergulhar nisso e desvendar esse conto dramático onde um amor aparentemente puro acaba se degenerando em uma maldição indescritível. Afinal, como o amor pode se transformar numa maldição monstruosa? Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente por toda essa exploração. Porque, olha, na mitologia clássica, os deuses e a magia não estão ali só para criar grandes heróis. Eles servem muitas vezes para amplificar as nossas piores falhas de caráter. E o que começa parecendo um conto de fadas marítimo super bonitinho, rapidamente vira um pesadelo absoluto sobre as consequências letais da ingenuidade e principalmente do ciúme. Vamos ver como essa tragédia toda se desenrola passo a passo. Bom, tudo começa do jeito mais banal possível. Glauco era só um pescador comum na cidade de Antédon, fazendo o trabalho dele lá tranquilo em cima de um penhasco, até que o ordinário simplesmente quebra. Os peixes prateados que ele tinha acabado de pescar e jogar ali na relva, do nada, começam a agir de um jeito totalmente impossível. Em questão de minutos, os peixes que já estavam quase mortos começam a mastigar uma erva misteriosa no chão, recuperam um vigor absurdo e simplesmente saltam de volta para o mar. É literalmente testemunhar o exato instante em que a magia invade a vida de um cara comum. Diante de um negócio impossível desses, a nossa perigosa curiosidade humana sempre fala mais alto, né? O Glauco pega um punhado daquela relva e pensa: que virtude mágica será que tem isso aqui? E aí, cedendo àquele impulso quase infantil, ele mastiga algumas folhas. A reação descrita no texto original é super vívida. Quase que instantaneamente ele sente alguma coisa se agitar por dentro. E não é só uma mudança física, tá? É um desejo frenético, uma compulsão incontrolável, voraz, de largar a própria humanidade e se jogar nas ondas violentas do mar. E é isso, o pescador deixa a rede dele pra trás, pra sempre. Lá no fundo, Oceano e Tétis, as divindades do mar, veem o mergulho do Glauco e decidem adotar o cara. Rola todo um turbilhão maluco em volta dele e quando ele acorda, bum, ele renasceu. As pernas dele se fundiram numa cauda de peixe prateada gigante e super poderosa. O cabelo, que era liso e claro, vira um verde escuro igualzinho a algas marinhas. E o mais legal disso tudo é como ele aceita essa mudança. Passado aquele susto inicial, ele olha o próprio reflexo na água verde e dá um sorriso. Ele se acha um espécime maravilhoso de homem-peixe. Ele simplesmente abraça essa nova forma divina e vai viver super feliz nas ondas. Só que, como a gente sabe, felicidade eterna é artigo de luxo na mitologia, né? O destino do Glauco é selado no exato momento em que, depois de um mergulho, ele sobe para respirar e deita nas pedras. Lá no alto do penhasco, ele bate o olho na Scylla, uma ninfa belíssima, usando só um véu tão fininho que parecia feito da própria espuma do mar. O texto original é super claro. No milissegundo em que os olhos do Glauco cruzam com os dela, ele é atingido por uma paixão fulminante. Aquela paixão cega que vai acabar traçando o destino trágico dos dois. Totalmente apaixonado, ele grita lá de baixo: "Ó ninfa encantadora, desça até mim e me diga quem você é tão bela assim." Agora, o que é realmente fascinante nessa parte da história é a ironia dramática brutal de tudo isso. Porque o Glauco tá lá, se achando super majestoso, um deus marinho maravilhoso recitando poesia, mas a perspectiva da Scylla é outra, completamente diferente. Para ela, ver uma criatura estranha brotar da água do nada, batendo uma cauda de peixe gigante nas ondas, é puramente aterrorizante. Onde o Glauco enxerga um romance de cinema, ela só enxerga um monstro ameaçador. E qual é a reação mais natural quando a gente sente pânico absoluto? Fugir. A Scylla foge calada, entrando correndo no meio da mata fechada, na floresta escura, para escapar daquela criatura bizarra. E esse é um momento que marca um isolamento muito, muito profundo para o Glauco. Porque a rejeição não bate só no lado emocional, ela é mega física. Ele grita, implora para ela não fugir, jura de pé junto que não é um monstro. Mas a única coisa que responde é o silêncio da floresta. A ninfa desaparece e deixa o deus recém-nascido ali completamente sozinho, com uma paixão que não tem como ser correspondida. Aí o desespero bate forte, numa sequência que é quase uma tortura de assistir. O Glauco tenta ir atrás dela na terra firme, mas percebe na hora a desvantagem terrível desse corpo novo. Ele tenta arrastar aquela cauda pesada pelo cascalho pontiagudo da praia, machucando o próprio peito no processo. E num ato de pura agonia, ele acha a mesma erva mágica de antes e começa a mastigar ela freneticamente, implorando para os deuses para que a magia se desfaça e ele ganhe as pernas de volta. Mas não rola, a cauda gigante continua lá. Ele descobre da pior forma que está permanentemente preso na forma de peixe, banido para sempre da terra onde o amor dele vive. Essa dor e essa solidão transformam a vida do Glauco em amargura pura.
Ele passa os dias jogado nas pedras, esperando a Scylla voltar, até que ele atinge o limite. E atenção, porque esse é o grande ponto de virada da nossa narrativa. Levado ao desespero, ele decide nadar até a ilha de Aeaia para procurar a poderosa feiticeira Circe. Sim, a mesmíssima Circe que é famosa por transformar os marinheiros do herói Ulisses em porcos. Só de pensar em pedir ajuda para uma feiticeira com um currículo desses, a gente já sabe que é um péssimo presságio, não é? O núcleo do nosso conflito dramático tá bem aqui. O Glauco chega perto da Circe com lágrimas nos olhos, implorando por uma poção do amor para conquistar a ninfa mais linda do mundo. Só que a Circe não tá nem aí pro que ele tá dizendo. Quando ela olha pro Glauco, o único pensamento que passa na cabeça dela é: nossa, que belo espécime. Ela sente um desejo incontrolável, uma atração avassaladora por ele. Então, enquanto o Glauco desabafa, jurando amor eterno pela Scylla, ele não faz a menor ideia de que tá, na verdade, alimentando um ódio cego e um ciúme mortal dentro do coração da feiticeira. Isso ilustra brilhantemente o nível de dissimulação e escuridão de uma traição. A Circe finge que cedeu, ela vira pra ele e diz: está bem, acalme-se, vamos ver o que posso fazer, parecendo super empática com a dor do deus marinho. Mas por trás dessa falsa bondade, a feiticeira entra em casa e começa a preparar um feitiço completamente diferente do que ele pediu. Ela entrega um frasco pro Glauco, dizendo pra ele derramar aquilo numa baía onde a Scylla costumava tomar banho, e promete que os dois vão ter uma baita surpresa. Mas vamos fazer uma pausa aqui para pensar. Que veneno será que essa bruxa ciumenta está realmente preparando ali no escuro? Entregar o destino da pessoa que você ama nas mãos de uma feiticeira poderosa, que está com o coração partido e consumida pela inveja, olha, é de uma imprudência colossal. O frasco que o Glauco está segurando agora não tem amor, não tem encanto nenhum. Tem a fúria destrutiva de uma rival rejeitada. É um veneno forjado nas sombras, prontinho para causar consequências letais e totalmente irreversíveis. E agora que a ignorância trágica do Glauco chega no limite. Ele nada até o lugar que a Circe falou e acha a Scylla dormindo, super tranquila em cima das pedras. Pisando com o maior cuidado do mundo para não fazer barulho, ele entra na água e despeja todo o frasco da Circe na baía escondida onde ela sempre mergulha. Ele até sussurra sozinho que muito em breve ela vai ser dele. Ele está tão obcecado que fica completamente cego para o fato de que, tentando prender a Scylla, ele está literalmente assinando a sentença de morte dela. Quando a Scylla acorda e dá um mergulho naquela água refrescante, a magia profana da Circe engata com tudo. E o contraste visual aqui é fortíssimo. Lembra da metamorfose do Glauco? Aquela beleza divina, escamas prateadas, toda a natureza do mar celebrando? Pois é. A mutação da Scylla é o exato oposto, é horripilante, é pura agonia. Da cintura dela não nascem escamas elegantes, nascem cabeças enormes de cachorros raivosos e um ninho de serpentes que se fundem ao corpo dela. A cauda fica cheia de espinhos pingando veneno. A ninfa inocente simplesmente virou uma abominação. E aí vem aquele grito de cortar o coração. Ó deuses, que castigo é este que recai sobre mim? É o desespero de uma alma destruída. A Scylla olha para a própria imagem e vê que virou o que ela mais tinha medo. Na verdade, pior, ela percebe que agora é muito mais feia e monstruosa do que aquela criatura da qual ela fugiu no penhasco. Ela não é mais da terra e também não tem a elegância do mar. Virou uma aberração, presa num corpo que ela mesma odeia, sem a menor ideia de por que está sofrendo um castigo tão bizarro e impiedoso. E sabe o que é mais triste? Como a mitologia adora mostrar pra gente, a corrupção do corpo acaba contaminando a alma. Morrendo de vergonha e com nojo da nova aparência, a Scylla vai se esconder no fundo de uma caverna escura. E lá, o caráter dela vai degenerando, acompanhando a forma de besta. Ela se transforma naquele monstro clássico, violento e sedento por sangue das histórias épicas. O mesmo monstro que mais tarde ia despedaçar e devorar 6 dos marinheiros do próprio Ulisses. A inocência daquela ninfa foi totalmente obliterada pela magia suja do ciúme. E o que acontece com o cara que deu o pontapé inicial em toda essa desgraça? O arco do Glauco termina numa perdição eterna, uma tragédia silenciosa. Ele é condenado a nadar livremente por todos os oceanos, ostentando sua beleza divina, mas carregando a culpa para sempre. Inclusive, mais tarde ele tenta dar em cima da Ariadne, mas adivinham? É rejeitado de novo. O destino imortal dele é esse, desfrutar da vida aquática, mas ser eternamente sozinho e não amado, assombrado pelo resto da eternidade pelo monstro que ele, mesmo sem querer, ajudou a criar. E assim a gente chega ao fim desse mergulho. Mas fica aquela dura reflexão na cabeça, né? O que
Essa tragédia toda ensina pra gente sobre o legado destrutivo do ciúme e da obsessão. Porque a história do Glauco, da Scylla e da Circe não é só sobre um bando de deuses jogando feitiço uns nos outros. É um espelho super incômodo da nossa própria natureza. Faz a gente pensar em como o desejo fora de controle e a inveja corrosiva têm uma força pra distorcer permanentemente o que é bonito e inocente. Fica aí o convite pra gente refletir sobre os monstros que o ciúme pode criar e o preço real e irreversível das nossas obsessões.